experiência de hoje, nós vamos medir a intensidade da luz. A intensidade é o modo do vetor de Point. O vetor de Point é assim. Ele é definido como sendo 1 sobre μ0, produto vetorial do campo elétrico pelo campo magnético. Ok? E a intensidade é o modo do vetor de Point. O vetor de Point é o vetor que está na mesma direção e no sentido de propagação da luz. Ok. Ora, se nós considerarmos o princípio de Huygens, onde consideramos em cada ponto de uma fenda uma onda pontiforme, a onda resultante vai ser a soma dessas ondas individuais. Ou seja, para mim ter o campo elétrico resultante nesse ponto, eu tenho que resolver essa integral, como nós vimos isso aí na aula teórica. Olha, o resultado dessa integral é zero, seno da diferença de fase da difração sobre 2, dividido pela diferença de fase da difração sobre 2, que multiplica seno de Cauchy menos ômega t. Tá? Então, quais as hipóteses que nós temos que fazer para chegar nessa equação? A primeira hipótese é que eu estou bastante afastado da minha fenda. Ou seja, a minha distância D, que é a distância das fendas até o anteparo, é muito maior do que a abertura da fenda, que eu chamo de A, que é a largura dela. A outra hipótese que eu tenho que fazer é que o campo elétrico é distribuído uniformemente nessa fenda. Então é por isso que eu coloco aqui na integral E0 sobre A. Muito bem. Então, eu tenho que somar da onde até onde. Se eu coloco a origem do meu eixo no centro da fenda, aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo Y, então eu tenho que integrar de menos A sobre 2 até A sobre 2. Ok? Então nós sabemos que a intensidade da luz, que é o modo do vetor de Point, é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Então a minha intensidade vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de I máximo, que multiplica seno da diferença de fase da difração sobre 2, dividido pela diferença de fase da difração sobre 2, esse termo aqui, ao quadrado. Bom, o que falta para nós é saber quanto que vale a diferença de fase da difração. Quando nós resolvemos a integral, naturalmente, nós conseguimos mostrar que essa diferença de fase da difração é dado por essa expressão 2π A, onde é a largura da fenda, seno de θ sobre lambda. Ok? Lambda é o comprimento de onda do laser. A é a largura. E o seno de θ? Ora, o seno de θ é aquilo que nós já vimos na aula onde medimos o A. É esse ângulo aqui. Esse é o meu ângulo θ. Tá? Então, quanto que vale a tangente de θ? A tangente de θ é igual a y1 sobre d. Conhecendo a tangente de θ, nós fazemos o arco tangente de θ, arco tangente dessa relação, nós obtemos o valor de θ.
temos agora tudo para ser completo. O θ, o comprimento de onda. E o A, como que é o A? O A nós vamos medir exatamente como fizemos nas aulas anteriores. Como é que a gente mede o A? Ora, se você fizer o gráfico dessa função, então aqui eu vou pôr intensidade dividido pela intensidade máxima. Aqui, nesse eixo, eu vou pôr a diferença de fase da difração. Então, veja bem, quando a diferença de fase da difração é zero, eu estou nesse ponto aqui. Tá? Se eu volto na minha função, fica o quê? Seno de zero sobre zero. Limite fundamental, esse termo dá 1. Então, a intensidade dividido pela intensidade máxima é 1. É esse ponto aqui. Ok? Bom, qual que é a posição do primeiro mínimo de difração? É a posição onde esse termo aqui, todinho, fica igual a zero. Então, você vê claramente que primeiro mínimo de difração é dado por A seno θ igual a lambda. Portanto, o meu A é igual a lambda sobre seno de θ. Bom, então você observa que no mínimo a intensidade é zero, porque essa função tem essa cara. Então, medindo o ângulo θ, o qual o primeiro mínimo ocorre, nós determinamos o que? O A. Ok? Tá? Então agora, é lógico que isso aqui é uma função teórica quando você faz o gráfico disso aqui. Hoje, o que nós vamos fazer no laboratório? Nós vamos verificar se realmente essa função ocorre. Como faremos isso? Olha, o nosso fotodetetor, no ponto aonde é a intensidade máxima. A intensidade máxima no centro da figura de difração. Tá? Então nós colocamos o nosso fotodetetor. O que faz um fotodetetor? Ele detecta a luz, mas fazendo o quê? A cada foto que chega, ele produz um determinado número de elétrons. E aí, se você fechar a corrente no circuito, você vai ter o quê? Você vai medir o valor da corrente. Então, nós sabemos o quê? Que a corrente vai ser proporcional à intensidade da luz que ilumina aquele ponto. Então, o que eu tenho que esperar para o gráfico da corrente em função da posição do meu fotodetetor? Exatamente igual à intensidade da luz. Ok? Então, o que nós faremos? Primeiro, colocamos o nosso fotodetetor na posição onde a intensidade é máxima. Depois, vamos deslocando o nosso fotodetetor de meio em meio milímetro. E vamos anotando o valor da corrente elétrica. Corrente máxima, corrente 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aonde? Onde a corrente elétrica se anula. Onde que a corrente ela se anula? Na posição do primeiro mínimo. Então nós vamos fazer um gráfico de posição 0, aqui eu vou ter I máximo. Posição 1, aqui eu vou ter I1. Posição 2, I2, até IN, onde eu vou ter a corrente no ponto N, que deve ser igual a quanto? A 0. Tá claro?
E aí eu vou fazer um gráfico como esse. Como é que é o gráfico que eu vou fazer? O meu gráfico vai ser corrente dividido pela corrente máxima. E aqui eu vou, através dessa formulinha, determinar a minha diferença de fase. Por quê? Eu conheço o A, eu conheço o comprimento de onda. E o θ? Como é que eu meço? Ora, é simplesmente o quê? Meio milímetro dividido por D, onde D é a distância da fenda até o anteparo. Tá? Então eu tenho que, para cada ponto, um determinado θ, e para cada θ eu vou ter uma diferença de fase. Aí você vai fazer um gráfico de diferença de fase, né? A relação da corrente e máximo por diferença de fase. Então agora esse é o experimento. Aqui nós temos a fenda. Vamos medir a distância da fenda até o fotodetetor. Então o primeiro passo é achar a posição onde nós temos a máxima corrente elétrica. Tá. Então agora nós vamos deslocando o fotodetetor para achar a posição máxima. Então você veja, o nosso microamperímetro estava em 3, e agora ele vai aumentando, 4, 0,7, 0,8, 0,9, 1,5, 1,8, 2. Então, quando chegarmos no centro da figura, nós vamos chegar já estamos em 11 microampere, 12,2, 12,4, 12,7, bom, então o centro da figura nós temos 13,2 ampere. Então, a partir desse momento, nós vamos marcar a posição onde o máximo ocorre. Pegamos uma canetinha e marcamos aqui. O que nós sabemos é o seguinte: toda vez que eu faço uma volta completa, eu desloco o fotodetetor meio milímetro. Ok? Então agora nós temos a corrente máxima 13 microampere. Eu vou deslocar agora eu vou pedir o auxílio dos meus alunos para fazer a experiência. Tá? Um vai anotar e o outro vai girar para obter. Agora se for de massa, agora você pode ficar. 13 microamperes, 13 microampere, 12,4 microampere, 11,6 microampere, 10,6 microampere, 9,5 microampere, 8,2 microampere, 6,9 microampere, 5,6 microampere, 4,4 microampere, 3,3 microampere, 2,4 microampere, 1,6 microampere,
1.0 microampere, 0.6 microampere, 0.3 microampere, 0.2 microampere, agora 0 microampere. Então agora nós chegamos no mínimo de difração. O que falta agora é medida da distância. Sancler, por favor, o seu nome? Pedro. E o Pedro vai medir a distância da fenda até o fotodetetor. É o dado final. Viu, Pedro? 1,23 centímetros. Ponto 3. Hã? É. Então vai ser 123,3 123,3 centímetros. centímetros. Ok. Então, a experiência de agora é o interferômetro de Michelson. Esse interferômetro foi feito para saber qual que é a velocidade da Terra em relação ao éter. Acreditava-se que as ondas eletromagnéticas caminhavam, propagavam no éter. Ora, se propaga no éter, nós devemos medir a velocidade das ondas nesse meio. E qual que é a velocidade da Terra em relação ao éter. Ora, essa experiência foi feita exaustivamente durante quase um ano. E a conclusão que se chegou é que a velocidade da luz era sempre a mesma. Então não fazia sentido medir a velocidade da Terra em relação ao éter. Então para que nós vamos usar o interferômetro de Michelson? Na prática de hoje, nós vamos utilizar o interferômetro de Michelson para medir um comprimento de onda de uma radiação. No caso, nós temos um laser de hélio-neônio, então o objetivo da experiência de hoje é medir o comprimento de onda dessa radiação. Então, o que é o interferômetro? O interferômetro é o seguinte dispositivo. Você tem aqui uma fonte de luz, no caso vai ser o nosso laser. Ele solta um feixe e esse feixe chega num divisor de feixe. Esse divisor de feixe deve estar a 45 graus em relação ao feixe. Bom, se ele está a 45 graus, parte da radiação reflete com um ângulo de 90 graus. Chega aqui no espelho, 100% refletor. Bom, 50% do feixe atravessa o B-splitter, ou separador de feixe, e chega num espelho 100% refletor. Bom, se o nosso sistema estiver completamente alinhado, um feixe volta sobre ele mesmo. Quando ele chega aqui no divisor de feixe, ele separa novamente em dois. 50% desse vem para cá e 50% volta para o laser. O mesmo ocorre com esse aqui. 50% é transmitido e 50% vai para o laser. Então agora aqui nós temos o que? Dois feixes que vão interferir e vai chegar aqui no nosso anteparo. Ora, se eu supor que D1, que é a distância do separador de feixe até o primeiro espelho, e D2, essa distância do separador de feixe até o segundo espelho,
Tá? Se eu considerar que D1 é igual a D2, como que vai ser a soma desses dois feixes? É muito simples. Nós sabemos, se eu somar E1 mais E2, que vai ser igual a E0 seno de kx menos ômega t, mais E0 seno de kx menos ômega t, mais a diferença de fase da interferência, tá? Eu tenho o vetor resultante. Nós fizemos isso na sala de aula e sabemos que o resultado do feixe resultante é igual a 2E0 cosseno da diferença de fase da interferência sobre 2 seno de kx menos ômega t mais a diferença de fase sobre 2. Então nós observamos o quê? Que o campo elétrico resultante pode variar de 2E0 até menos 2E0 e naturalmente passa por zero. Ah? Então veja bem, nós sabemos que essa diferença de fase vai ser igual a 2π a diferença de caminho dividido pelo comprimento de onda. Então veja bem, se essa diferença de caminho é zero, cosseno de zero é 1. Então eu vou ter o quê? Um máximo de interferência. Então eu vou somar os dois feixes e eu vou ter uma intensidade maior aqui, a máxima. Ok? Ora, mas se eu fizer com que a diferença de fase seja igual a π, o que vai acontecer? Ora, se a diferença de fase é igual a π, ok? Cosseno de π sobre 2 é zero. Então eu vou ter um ponto aqui de interferência destrutiva e a luz nesse ponto aqui vai acontecer o que com ela? Vai desaparecer. Vai dar um ponto escuro. Ok? Bom, mas para que essa diferença de fase seja igual a π, quanto que tem que ser a diferença de caminho? Ora, a diferença de caminho, o meu ΔX, tem que ser igual a quanto? D2 menos D1 multiplicado por 2. 2 que multiplica D1 menos D2. Ora, quanto que tem que valer isso aqui? Olha, é muito simples. Se eu faço a diferença de fase igual a π, eu vou ter que ΔX tem que ser igual a lambda sobre 2. E assim sucessivamente. Ok? Veja, se eu fizer a diferença de fase igual a 2π, quanto que vai dar o meu ΔX? O meu ΔX vai dar lambda. Então veja bem, se eu colocar um micrômetro aqui que desloque um desses espelhos, eu posso fazer a variação da diferença de caminho, fazendo que ela seja 0, um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, e assim sucessivamente. Quando eu tenho a diferença de caminho 0 e lambda, tá? Então eu estava num ponto de máximo e volto para um ponto de máximo, eu falo que eu desloquei uma franja no meu sistema. Se eu faço que desloque 3 franjas, então quanto que vai ser a minha diferença de caminho total? 3 lambda. 10 variações de franja corresponde ao quê? A 10 comprimentos de onda. Certo? Então assim, nós temos o que? Para
N variação de franjas, eu vou ter N comprimento de onda de variação da diferença de caminho. Ora, então eu tenho essa expressão muito simples. Δx vai ser igual a N lambda. Mas o meu Δx, quanto que ele vale? O meu Δx vale 2 vezes D1 menos D2. Tá? Então isso aqui vale o quê? N lambda. Ok? Então o que eu faço? Ora, para me calcular o meu comprimento de onda, eu faço um dos espelhos deslocarem N franjas e meço quanto que eu desloquei o espelho. Quanto que eu desloquei o espelho? Está aqui, é D1 menos D2. Tá? Então, o meu comprimento de onda vai ser igual a 2 vezes o deslocamento dos espelhos, a variação, né, das distâncias dos espelhos, dividido pelo número de franjas que eu desloquei. Eu tenho laser, aqui eu tenho separador de feixe, o primeiro espelho que está ligado com o micrômetro, e aqui o segundo espelho, tá? E nesse ponto aqui, nós temos os dois feixes interferindo. Ok? Bom, agora se você observar, esse micrômetro aqui, ó, tá? Então ele vai medir meio milímetro dividido por 50, tá certo? Então ele chega a medir quanto? 10 microns. Ok? Tá? Agora, se você observar, tem um braço de alavanca aqui, ó. Ok? E esse tem uma razão 10. Ou seja, se esse micrômetro desloca 10, ok? O espelho vai deslocar a mesma distância dividido por 10. Se esse desloca 100, esse vai deslocar 10. Tá claro? Tá bem? Então aqui, ó, essa minha variação vai ser de microns para o espelho. Tá claro para vocês? Tá? Então agora o que a gente tem que fazer? Nós vamos mostrar lá os dois feixes, tá vendo? Eles estão superpondo, não estão? Então vamos ver se está dando a interferência lá. Então agora nós vamos buscar o centro da figura de interferência. Você podia apagar a luz. Olha lá ele, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo onde está? Tá? Como que você alinhou o sistema? Lá nós temos a figura de interferência. Tá? Se você observa, o centro eu tenho um ponto destrutivo, tá? E depois eu tenho o que? Anéis concêntricos. Tá? Então eu coloco aqui o meu sistema no zero, aqui o micrômetro. Então agora eu vou deslocando o espelho e contando a variação das franjas. Certo? Nós vamos deslocar as franjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49,50. Então agora eu marco a distância aqui no micrômetro. Agora nós vamos medir qual que foi o deslocamento do espelho. Eu leio aqui e tem 16 microns.